Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus nessa manhã maravilhosa para o seu coração. Glória a Deus por isso. Ontem nós estávamos falando sobre fundamento inabalável, sobre a importância dos fundamentos na nossa vida, e nós vimos que o alicerce fundamental na vida do cristão é Cristo, é a palavra de Deus que revela o Cristo maravilhoso. E falamos ali um pouquinho sobre Mateus capítulo 7, sobre o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. O que acontece depois? O que mais nós podemos refletir e meditar? O tema do dia de hoje é evidências de imaturidade entre os cristãos. Evidência de imaturidade entre cristãos. O que acontece depois, quando nós refletimos sobre os fundamentos e que relação tem isso com a imaturidade de muitos cristãos? Como cristãos, os fundamentos sobre os quais edificamos a nossa vida cristã são importantes, foi o que nós vimos ontem. Sem eles é impossível avançar rumo à maturidade espiritual. Hebreus capítulo 6, de 1 a 3, lista quais são as verdades fundamentais básicas ou os fundamentos da fé cristã, sobre as quais a nossa vida espiritual é construída. Esse texto de Hebreus capítulo 6 estimula-nos a prosseguir rumo à maturidade espiritual, segundo a vontade de Deus. A verdadeira maturidade, amados, ocorre sobre a permissão de Deus, sobre a ação de Deus a partir dos nossos corações. Se não lançarmos os fundamentos certos, tendo Cristo como nosso alicerce, como nosso fundamento, a palavra de Deus também, que revela o Cristo ressurreto, saiba que Ele não nos permitirá continuar edificando o edifício da nossa casa espiritual se estivermos colocando a nossa casa espiritual no fundamento equivocado. Por isso, há tantos cristãos imaturos nos dias de hoje, até mesmo entre os veteranos na fé, pessoas que já têm um tempo de fé cristã. Isso é uma tragédia, infelizmente. Muitas dessas pessoas deveriam estar ensinando outros, treinando líderes, seus próprios discípulos, mas todavia, ao invés disso, ainda vivem como bebês espirituais em Cristo. E como tem esses bebezões, essas criançonas dentro das igrejas. Então nós precisamos de leite espiritual, e muitos precisam, de leite espiritual em vez de comida sólida, porque ainda não estão maduros o suficientes para comer comida sólida, alimento de homens e mulheres maduros diante do Senhor. Olha o que diz Hebreus 5, de 11 a 14. A Bíblia diz o seguinte: a esse respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devias ser mestres, atentando ao tempo decorrido, ou seja, já tinham um bom tempo de cristãos, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Tem muito crente que ainda está no leitinho, em vez de se alimentar de alimento sólido para aqueles que são maduros na fé, para aqueles que crescem e florescem no Senhor. E o texto sagrado continua dizendo: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, uma das maiores características de um homem, de uma mulher madura, é o discernimento espiritual. Faculdades exercidas capazes de discernir entre o bem e o mal, o certo e o correto, o santo e o profano, o puro e o impuro, é o que nós aprendemos aqui em Hebreus capítulo 5, de 11 a 14. Mas aí vamos entrar. Quais são as evidências de imaturidade no meio dos cristãos? Primeiro, são pessoas tardias em ouvir. Os tardios em ouvir. O que nós queremos dizer com isso? São pessoas letárgicas, que demonstram pouca disposição para serem conduzidos. Não tem nenhuma direção.
ou disposição interior de se submeterem às autoridades que Deus estabelece nas suas vidas. Muitos deles começam a vida cristã de forma entusiásticas, alegres, felizes, mas tornam-se insensíveis a Deus e aos homens e mulheres de Deus no passar dos anos, no decorrer dos anos diante de Deus, tá? Então essa é a primeira característica de imaturidade entre os cristãos. Segunda característica de imaturidade entre os cristãos são irresponsáveis. Crentes irresponsáveis. Infelizmente isso tem demais hoje em dia. Ou seja, nunca cresceram, nunca se tornaram adultos espiritualmente falando. Parecem ainda infantis, crianças. É o que a Bíblia chama de neófitos, novinhos na fé. Muitos deles tomados por orgulho. Assistiu meia dúzia de videozinhos na internet, já quer dar uma de teólogo. Não tem atitudes adultas, não compreende os pilares, os princípios e valores corretamente do reino de Deus. Por isso são irresponsáveis na sua conduta, na sua vida, nas suas atitudes com relação às pessoas e a si mesmo. Terceiro lugar, os acomodados. Acomodados é a outra marca de maturidade cristã, ou seja, nunca contribui com nada, só ficam olhando, só ficam criticando, apenas fazem número no meio da multidão, e isso durante anos dentro da igreja, não servem, não ajudam seus líderes, não fazem nada de diferença nas comunidades cristãs, são acomodados, não querem sair do seu lugar, do seu status quo, do seu lugar de segurança, não contribui com nada, são acomodados, é um sinal de maturidade cristã. Todos nós somos chamados para servir, ser servo de todos. E quem não serve para nada, infelizmente não serve para Deus. Quarto lugar, os tolos. Os tolos é outro sinal de imaturidade. Na maioria das vezes não conseguem nem mesmo distinguir entre o bem e o mal, o santo e o profano. E é uma das grandes ferramentas de Satanás, né? O Atmani já dizia na sua obra, numa das suas obras, eu acho que é a Ortodoxia da Igreja, que uma das maiores ferramentas do inimigo para contaminar o povo de Deus e arrancá-los de uma posição de santidade é a mistura. A mistura faz com que o povo de Deus perca a sua posição gloriosa no Senhor. Então os tolos são assim, não conseguem distinguir, discernir entre o bem e o mal. Por isso são crianças na fé, ainda estão no leitinho maternal. Quinta característica de maturidade entre os cristãos são os instáveis, a instabilidade, ou seja, qualquer situaçãozinha abala esses cristãos, qualquer coisinha já choramingo e desabam emocionalmente. Eles agem frequentemente no meio das comunidades cristãs, das igrejas, como uma espécie de borboletas espirituais, voando de uma igreja para outra, mudando de um ministério para outro ao seu bel prazer, sem uma direção de Deus, sem um comando de Deus. Por quê? Porque não se deixam tratar, são instáveis, sempre veem o problema nos outros e não conseguem enxergar, ter autocrítica, enxergar seus próprios dilemas e mazelas. Instabilidade, tolice, acomodados, irresponsáveis e tardios em ouvir. 5 marcas de imaturidade entre os cristãos. Mas quais são as causas da imaturidade no meio dos cristãos? Em primeiro lugar, não nasceram de novo. Na verdade, essas pessoas nunca nasceram de novo, pois não possuem as evidências do novo nascimento, que são inconfundíveis. Quais são essas evidências? Tem o testemunho interior do Espírito Santo, Romanos 8,16, tornam-se uma nova criação, 2 Coríntios 5,17, desejam obedecer a Deus a qualquer custo, 1 João 2,3, amam os irmãos de coração, 1 João 3,14, fazem a vontade de Deus e não mais a sua, conforme Mateus 7,21, e têm sede de Deus, conforme Salmo 42, de 1 a 2. Então, ainda não nasceram de novo, como uma das causas da imaturidade entre cristãos. Segundo lugar, são negligentes. Eles não observam o princípio de negar-se a si mesmos. São pessoas cheias de si.
para então, negando-se a si mesmo, manterem-se espiritualmente ajustados, alinhados no prumo de Deus. E, infelizmente, só acumulam coisas como as demais pessoas do mundo, vão acumulando esse lixo interior, esse lixo tóxico cada vez nas suas vidas. Em terceiro lugar, são desobedientes, não fazem o que Deus diz na sua palavra, e aquilo que Deus diz que eles precisam fazer, não fazem. O pai, contudo, continua esperando pacientemente até que eles decidam a obedecer. Lembre-se, o pai e o filho só vêm fazer morada entre aqueles que obedecem os seus mandamentos. Eles são desobedientes. Em quarto lugar, são descompromissados. São descompromissados. Não tem uma aliança, um compromisso verdadeiro, genuíno, autêntico com Deus. Permitiram, que pequenas raposas entrassem nos seus corações, nas suas vidas e destruíssem a vinha de Deus, conforme nos relata Cantares, capítulo 2, versículo 15. Pois fizeram coisas contrárias à vontade de Deus, obedecendo aos seus próprios desejos egoístas, às suas concupiscências, em vez de fazerem a vontade do Pai. Essas coisas, infelizmente, têm sido um peso sobre eles, estão deteriorando a comunhão deles com o próprio Deus. E eles tentam viver, então, uma vida em que agradam, ao mesmo tempo, a si mesmos e a Deus. Só que a Deus não conseguem agradar. Na cabeça deles, acham que podem agradar a si mesmo e também a Deus. Então, assim, em vez de ter uma vida frutífera, abençoada, pujante, próspera, usados no serviço de Deus, eles acabam terminando frustrados, insatisfeitos, desagradando a si mesmos e também desagradando a Deus. Porque você nunca vai se sentir realizado, com propósito, com significado na sua vida, se você não obedecer, viver a vida de fé e viver a plena vontade de Deus para a sua vida. Então, quais são as 4 causas da imaturidade entre cristãos? Primeiro, muitos deles, uma boa parte, não nasceram de novo. Segundo, são negligentes. Terceiro, são desobedientes. E em quarto, são descompromissados. Não tem uma aliança com Deus, tá bom? Então, tome muito cuidado com a imaturidade. Não seja instável, não seja tolo, não seja acomodado, não seja irresponsável e muito menos tardios em se submeter, ouvir as lideranças espirituais, as pessoas preciosas que Deus colocou na sua vida para cuidar de você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu coração. Aqui debaixo nós vamos deixar um link de descrição com as nossas redes sociais, com os nossos horários dos cultos, o endereço da nossa igreja. Dá um joinha nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, siga o nosso canal aqui no YouTube, bem como também no Instagram, coloque no seu story esse vídeo para que outras e outras pessoas sejam abençoadas. Eu quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos cada um dos nossos irmãos que ouviram a Tua palavra nessa manhã. Obrigado porque a Tua palavra nos renova, Pai. A Tua palavra, ó Deus, nos leva a compreender que nós precisamos deixar o leite materno, o leitinho espiritual, e temos que ter alimento sólido na nossa vida. Que nós precisamos compreender os fundamentos da fé e vivemos os princípios e valores do reino de Deus, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos aquilo que o Senhor projetou para nós e nos abençoa a caminharmos em maturidade cristã e deixarmos de lado todas as atitudes de imaturidade, de inconsequência e de fragilidade mediante a nossa fé. O que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Querido, também você pode contribuir com esse ministério pastoral. Aqui debaixo, no link de descrição, tem todas as informações de como você pode se levantar como um cooperador fiel da obra linda que Deus está fazendo. Lembre-se, só colhe quem semeia. A sua semeadura hoje promoverá você para um futuro abençoado amanhã. Seja fiel nos dízimos, seja fiel nas ofertas. A fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Quem é fiel no pouco, Deus concede muito. E Deus tem coisas maravilhosas para derramar na sua vida, no seu coração, na sua casa e na sua família. Que Deus abençoe você. Um abração. Beijão do pastor Giovanni. Amém e amém.